O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que acredita em uma virada do presidente Jair Bolsonaro baseado nos votos de São Paulo. A afirmação foi feita durante entrevista ao programa Pânico, aqui da PAN. Segundo o ex-ministro, na primeira etapa de votação, muitos eleitores ficaram acanhados pelas projeções eleitorais que apontavam vantagem de até 14 pontos percentuais de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida à presidência da República. Acompanhe. Agora vamos com tudo. Sabe aquela história do Atlético Mineiro? Que estava na Libertadores, né? E tomou um sacode, precisava virar o jogo em casa, sim. E uma diferença de 3 gols, e a torcida ficava na arquibancada. Eu acredito. O sentimento que eu tô sentindo da militância, da rua, é o mesmo. Esse sentimento de virada, eu acredito, vamos embora. Nós vamos engolir, nós vamos atropelar. Abro o giro com você, Zé. O que achou dessas falas do ex-ministro Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo? Ô Vitor, nós aqui em Brasília conversamos com todos os lados, né? A gente conversa com todos os deputados, às vezes organizadores de campanha eleitoral, e a situação de São Paulo é emblemática. A expectativa de vitória do projeto aí do ex-ministro Tarcísio, ela é real por vários motivos, entre eles os números, né? E a soma do governador, do apoio do governador e também da resistência ao PT. Acho que ele nem precisa acreditar essa história do Galo, que ele lembrou muito bem. A torcida do Atlético é assim, é guerrida e é assim mesmo. Acho que nem precisa essa força toda, né? Isso para o candidato Tarcísio. Para o ex-presidente Lula mudar uma situação assim de São Paulo é muito difícil. E as pesquisas eleitorais estão começando tudo de novo, indicando que teria um empate técnico e tal, e já preparando o caminho. Mas a realidade é de que é muito difícil a situação do PT em São Paulo, em Minas e Rio de Janeiro. Em Minas e Rio de Janeiro, a situação já foi resolvida e mais do que um apoio formal, os governadores eleitos estão arregaçando as mangas e indo para o corpo a corpo, e isso é muito importante. E em São Paulo nem precisa dizer, porque a campanha continua. Então, é uma realidade. A dificuldade política do PT nestes grandes centros é visível. Schelp. Com certeza, São Paulo e Minas Gerais serão essenciais. Em relação a Minas, existe o que lá se chama de fenômeno Luzema, né? Que foram eleitores que no primeiro turno votaram, e isso já estava sendo identificado desde muito antes da votação, votaram em Romeu Zema, em sua maioria para governo do estado, e em Lula para a presidência. Não é a primeira vez que Minas Gerais faz esse tipo de dobradinha, né? Durante boa parte da primeira e segunda década desse século, o PT era derrotado sistematicamente em Minas Gerais, ao mesmo tempo em que vencia, né, na disputa presidencial, né? Perdia para o governo do estado e vencia para a disputa presidencial. O Romeu Zema, ele tem, né, a vantagem de já eleito em primeiro turno, ele trabalhar agora, usar esse capital político que ele tem para virar votos em Minas Gerais. Mas não é uma virada garantida, porque existe esse fenômeno que eu mencionei. Em relação a São Paulo, com certeza Tarcísio sai como favorito para o governo do estado, mas a votação que Rodrigo Garcia teve não significa necessariamente transmissão de votos para o presidente Bolsonaro, né? Isso vale aí para a disputa do governo do estado. Então, uma parte do eleitorado do Garcia certamente vai para Tarcísio e uma parte vai para Haddad, não se sabe qual parte, né? Mas com certeza isso existe, porque o Rodrigo Garcia fez uma campanha calcada na ideia de que ele estava fora dessa polarização entre PT e o grupo político de Bolsonaro. Ele fez questão de realçar isso diversas vezes, de que ele podia atrair votos de todos aqueles que teriam uma segunda opção, seja Tarcísio, seja Haddad, no segundo turno. Então essa transferência de votos de Garcia para Tarcísio não é tão garantida. Ainda assim, Tarcísio com certeza é favorito, basta ver o mapa de São Paulo, dos municípios em que ele foi vitorioso na esmagadora maioria, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Ana.
Olha, Vitor, como uma boa cruzeirense, eu só não gostei da analogia atleticana, mas eu entendo. Eu posso trazer uma outra analogia dos tempos de voleibol, de seleção brasileira, quantos jogos importantes, perdendo de 2-0, perdendo de 2-1, nós empurramos a decisão do jogo para o tie break, né, que é tão eletrizante, que as pessoas gostam tanto, principalmente depois que a regra mudou com os pontos corridos, sem vantagem, e vencemos inúmeros jogos importantes ali no final, né, na virada, quando você vinha de um quarto set muito ruim, perdendo de 10 pontos, 9 pontos, 8, e conseguia reagrupar, arrumar as energias, arrumar a casa e focar no que era necessário para vencer aquele quinto set. E eu acho que no momento é preciso foco no Brasil. Mais uma vez, eu repito, não acredito que apenas nomes estejam na cédula, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A floresta é muito, muito, muito maior. Então, é preciso sermos pragmáticos, céticos, entender onde conseguir votos para o Brasil. E eu acredito que não é gritando fraude, 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 desestimulando as pessoas que votaram, mas que porventura venham pensar, o sistema já está comprometido, nem adianta eu aparecer lá, eu acho que não é por aí. E sim procurar aqueles votos, muitas pessoas não foram, né? O número de abstenções aí foi um número muito grande. Não acredito que os eleitores de Rodrigo Garcia, eles vão, mesmo com uma minoria, para um ex-presidiário. O eleitor de João Dória e Rodrigo Garcia são eleitores também antipetistas, antipetismo. Pode ser que alguns eleitores digam, não vou votar em ninguém, mas aqueles que decidirem votar provavelmente vão votar em Tarcísio e no presidente Jair Bolsonaro. E o Nordeste, mais uma vez, os números, olhando os números estado por estado, ontem eu olhei o Ceará, por exemplo, o presidente Bolsonaro teve quase 30% a mais de votos no Ceará do que em 2018. Então, o Nordeste está mostrando aí a sua força, que em 4 anos vem demonstrando apoio ao presidente. Augusto. Tabu existe para ser quebrado, né? Por exemplo, algum desses tabus será quebrado. O presidente, o candidato que ganha em Minas se elege. E tem o outro. Todo presidente candidato à reeleição vence. Então, tabu por tabu, tem para os dois lados. O que eu acho é o seguinte: o apoio do Zema, eu vou fazer uma aposta aqui, me cobrem depois. O apoio do governador Zema, que ataca o PT e responsabiliza o PT pelos problemas incontáveis que ele teve de enfrentar e resolver nos últimos 4 anos, vai fazer com que a votação do candidato Bolsonaro cresça significativamente em Minas Gerais. Porque ele está em campanha, ele está eleito, e ele está deixando claro que ele precisa da ajuda do governo federal para resolver os problemas de Minas, e o PT só criou problemas. Então vamos ver se a votação dele em Minas não vai crescer. Vamos ver.